Fala pessoal, se você quer saber um pouquinho sobre o processo, sobre casamento, fique nesse vídeo, que eu e minha amiga Jéssica vamos falar bastante a respeito, né não, amiga? Ou todas as informações que você precisa saber para depois que você casar, lidar ali com a imigração. Se você está assistindo esse episódio, manda para os seus amigos que têm alguma dúvida. Lembrando que a Jéssica, ela está em Nova York, junto com a Total Help, fazendo não só este processo, como vários outros, né, Jéssica? Vários outros. Nós trabalhamos com naturalização, cidadania, K1, vindo do Brasil, contabilidade, todos os serviços consulares com o consulado, né? Que às vezes passaporte, essas coisas. Tem a parte de seguro, que nós conectamos com os nossos parceiros e diversos outros serviços que você pode conferir lá no nosso Instagram. Não, massa. Lembrando que todas as informações que serão faladas aqui, sempre consulte um advogado. A Bianca, ela sempre fala sobre isso, que qualquer informação, ela não é advogada, então qualquer informação que vocês tenham dúvida, que vocês queiram esclarecer, a equipe Total Help tem uma equipe de advogados para ajudar com isso, que, convenhamos, é uma equipe gigantesca e muito responsável. Então vocês podem estar entrando em contato com ela, ela vai estar direcionando vocês para estar conversando com o advogado e ver analisar qual que é o processo em que você se encaixa e de que maneira que deve ser feito, não é, amiga? Exatamente. Se você precisa de um conselho legal, de uma orientação jurídica, procure um advogado. Caso você já esteja casado e queira fazer a parte do paperwork, que é burocracia com a imigração, eu posso te ajudar com o maior prazer, eu e minha equipe. Começamos por aí. O que é o K1? Me explica. K1. O K1 é quando você conhece o amor da sua vida e, infelizmente, ele mora em outro país, né? Às vezes mora nos Estados Unidos o americano e é brasileiro. Então, vamos falar, você veio para cá nos Estados Unidos turistar e conheceu uma pessoa, voltou, né? Tá turistando, então você voltou pro Brasil, você quer continuar esse relacionamento e a imigração dá todo o suporte para isso. Como que você vem para cá, mesmo não tendo, às vezes, né, o visto? Às vezes você não veio, às vezes você conheceu online, às vezes você conheceu por amigos, né? Ah, eu tenho um amigo que tem outro amigo e começa a se conectar. E isso é muito normal hoje em dia. Tem o Tinder, tem várias plataformas de relacionamento. E você não tem o visto. Então, você pode sair do Brasil com o seu visto já de noiva. E aí você tem 90 dias para se casar aqui nos Estados Unidos e aplicar o Green Card. E fica aí um ressalte, né? Uma informação. Não é somente casar em 90 dias, é dar entrada no processo em 90 dias. Então, você já vai ter que vir com a mentalidade de casamento. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer festa ou querem fazer... Então, a gente já fala, ó, se você, assim que você pegar a aprovação do seu visto, começa a planejar antes. Porque chegar aqui, você tem 90 dias contados. Ah, Jéssica, não casei. Você tem que voltar para o Brasil, porque senão você tá de forma ilegal. Pode mudar de status de K1 para estudante? Não, não pode. Olha tá? só. Tem que ficar. O turista pode. O K1 ele não dá. Você Ele tem que sair. Ele é específico para vir, para poder para fechar casar. o casamento. Aí você vem para os Estados Unidos, casa, aplica, né? Você faz a parte do City Hall lá, pega a licença aqui em Nova York, tem a licença, depois você se casa, pode ser lá aonde que eles fazem o casamento, ou pode ser um juiz de paz, faz o casamento, aonde você quiser, taca a certidão de casamento em mãos, aí a gente entra com o seu green card. Ó, legal. E pós-casamento, dentro desses 90 dias, a pessoa ela consegue, então, permanecer aqui aguardando o processo de green card? Sim, sim. Ela casou, aplicou o green card, a partir daquele dia ela tá em espera de status, né? Ela tá um pending status. Ela não tá fora de status. Então, ela vai ficar esperando até sair. Ela pode receber o work permit antes, ela recebe normalmente social antes. Se caso, né, não é indicado, eu particularmente não indico a parte de viajar, mesmo que esteja dentro do processo. Infelizmente, eu já tive isso por experiência, tá? Eu já tive clientes que viajaram, mesmo com visto, com autorização de viagem, né? Uma coisa é o green card, outra coisa é a autorização de viagem. E não tiveram problemas, mas tiveram um pouquinho de dificuldade. E aí, alguns clientes ficam frustrados e vem, né, a frustração da gente. Então, eu sempre falo, não, espera um pouquinho, vamos falar que há 1 ano, 12 meses que você não vai poder, infelizmente, ver o seu... Viaja aqui dentro, né? Tem tanta coisa pra fazer aqui, né, Daniel?
Tem Texas, tem Flórida, tem tanto lugar. Arizona, eu fui outro dia, é lindo. É lindo. Então, assim, explore aqui nesse período que você tá aqui, faz uma lua de mel aqui dentro, e aí depois você viaja pra fora com o seu documento em mãos, que é muito mais seguro. Me bateu uma dúvida aqui. Vamos dizer que essa pessoa ela vem dentro desse processo de K1. Aquele casamento de Vegas, ele serve? Ele é válido? Aquele casamento que eles fazem nas igrejinhas em Vegas? Se tem a certidão de casamento, sim. Que massa. É. Porque a gente sempre vê em filme, né? Ah, chegou ali, casou, depois se arrepende. Mas casou ali Não, casou, tá casado. Casou, tá casado. Tem a parte de anulação, né? Você pode anular em 30 dias. Tem menos mal. Tem alguns outros estados, eu não vou generalizar. Eu não sou muito aprofundada nessa parte de antes de casar, né? Ou pós de anulação. Mas eu sei que tem a parte de anulação que você pode anular. Tem alguns estados que é 30 dias, outros são 60, outros são 90. Então, assim, tem esse período que você pode cancelar. Tendo prazo, tá bom. Porque vai, né? Casou na loucura. Bebeu lá em Vegas. Casei. Qual que é o processo de preparação, né? Para esse casamento, para documentação, essas coisas? Quando eu recebo um cliente, assim que ele fala, Jéssica, vou me casar. Eu tenho muitos clientes que nem se casaram e já querem preparar a documentação. Uhum. E eu acho muito legal porque isso ganha tempo. Uhum. Eu falo, gente, tem gente que fica ali enrolando, eu vou dar entrada no meu green card, vou casar. Você tá com a pessoa, já escolheu a pessoa, já tem aquela parte sólida, família. Não espera muito porque o processo é demorado e quanto mais você espera, mais vai demorar. O que eu falo de documentação a gente vem de outro país. Então, assim, imagina você tá aqui e aí você precisa da sua certidão de nascimento, de uma carteira de vacinação. Tudo isso é necessário no processo. Então, carteira de vacinação você precisa para tomar as vacinas. Então, tem a parte do exame médico, que se você não conseguir comprovar que você tem todos esses exames tomados, você toma outro. Deixa eu só abrir um parênteses. É isso que eu ia falar agora. Vamos dizer que eu não tenho essa carteira de vacina, não tenho nada. Perdi a minha carteira de vacina, não tenho esse documento. Eu vou tomar todas as vacinas que eles têm? Todas que são exigidas. Eu tomei 4. Nossa. Meu braço ficou bem dolorido, eu tomei uma tetânia. E são quantas ao todo? Eu não tenho todas, porque assim, essa parte, a gente deixa bem claro que é o médico, né? Que cada médico analisa uma necessidade. Então, você vai lá, faz o exame de sangue, faz os exames que eles pedirem. Tanto é que quando a gente parte para essa etapa do exame médico, a gente deixa claro, olha, aqui está o link do site da imigração, coloca seu zip code, seu CEP, e aí você vai ver todos os médicos disponíveis da imigração, tem que ser cadastrado da imigração. E quando eles enviam o resultado, é lacrado, nós não temos acesso. Então, assim, quando vocês forem fazer o exame, não abre, não adianta. Vocês podem talvez pedir uma cópia para o médico. Posso ter uma cópia? Porque é um formulário como um I-130, como o I-485, que eles preenchem, eles assinam e colocam dentro do envelope. Então, a gente envia daquele jeito para a imigração. Já aconteceu de clientes abrirem e a gente tem que voltar, pedir para eles voltarem no médico e lacrar de novo. Porque a gente não pode enviar aberto. Porque pode haver alteração. Né? Faz sentido. Eu, particularmente, não tenho nada de documento, a não ser minha certidão de nascimento e acho que só. Uma coisa que é muito importante também, Dani, a gente falar em relação de documentação, é a parte de divórcio. Quando a pessoa se divorcia no Brasil, ela tem, né, a questão do divórcio. Mas um adendo se a pessoa teve a união estável no Brasil, não é considerado aqui nos Estados Unidos, né? Nós não temos união estável aqui em alguns estados. Eu já vi que tem alguns estados que tem. Mas a maioria não tem. Só que eu tive um processo, e isso é uma experiência pessoal, de uma cliente minha que teve uma união estável no Brasil, teve um filho, desfez a união estável, só que ela deixou na mão do moço, do ex dela. Ele não fez a documentação. Ela veio para os Estados Unidos, casou, 4 anos depois, aplicou o Green Card e recebeu um RFE, assim, RFE é o Request for Evidence, que é uma carta que a imigração envia pedindo mais evidências, com uma intenção de negativa, porque estava
eles estavam alegando que ela era casada ainda no Brasil e se casou aqui. Então, assim, a imigração, ela é bem sensível de lidar. Eu falo, né? Eu imagino, assim, uma coisa bem sensível que eu falo, eu não posso dar uma brecha, porque eles vão pegar e pode criar um problema. E não precisa passar informação que não seja necessária. Eu já fiz várias preparações, se você precisa, né, de preparação para entrevista. As pessoas querem falar tudo. Ai, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, fala o que a imigração pedir. Responde o que a imigração pedir. Ai, eu tenho isso, tenho isso. Não, você tem o que a imigração está pedindo? Tenho. Então vamos mandar. Não tem? Eu não vou brotar da terra informação para você. A gente trabalha com o que o cliente tem. Tem que conseguir o que precisa, né? Então, a questão de divórcio, a gente tem bastante, vamos falar assim, atraso de processo, porque eles não têm os documentos, não têm divórcios antigos. Então, às vezes, a pessoa é 3 vezes divorciada, só tem o último divórcio. Aí a pessoa, mas como que a imigração não entende que se eu divorciei uma vez, quer dizer, se eu casei de novo, quer dizer que eu já fui divorciada? A imigração entende, mas lembra que eu falei? A imigração é uma peça sensível. A gente vai dar tudo esclarecido, de forma organizada e clara. Quanto menos complicado, melhor. Por isso que é importante contratar alguém que sabe do que está fazendo. Isso é interessante até para o processo de visto de turista. Porque muita gente manda a documentação de maneira desorganizada ou faltando uma coisa ou outra e reprova só por causa disso. Que às vezes o meu processo ele foi muito bem organizado. Então, assim, chegou lá na hora da imigração, não fizeram quase pergunta nenhuma. Fizeram pergunta-chave, o que eu trabalhava, o que eu ia vir fazer aqui, respondi. O preenchimento dessa é importante. Você tendo esse processo, mesma coisa que o casamento que a gente está falando. Se você preenche de maneira correta, se você preenche de maneira que fica claro para o cônsul que está olhando ali, lendo o seu processo, e tem todos os documentos que é exigido, o processo fica muito mais rápido, muito melhor para resolver. E pode até isentar você de uma entrevista, né? Então, qual que é o tempo de espera para essa documentação ser analisada? Dentro do site da imigração, se vocês forem, vocês conseguem colocar o processing time. Lá vocês escolhem o formulário. Normalmente os formulários de imigração, de green card, né, com a imigração, é o I-130, o I-485, o I-765 e o I-131, que é a autorização de viagem. Sim. E o I-130A. Então, assim, esses são os formulários que você pode ir lá e pesquisar. Normalmente, de acordo com os últimos 6 anos que eu trabalho com isso e com a experiência de 24 anos da Total Help, a gente tem a questão que a base é 1 ano. Só que o agente imigratório, ele tem 2 anos para julgar o seu caso. Então, assim, é normal? Não é normal durar 2 anos. O normal básico é 1 ano, 12 meses. Mas também pode acontecer o contrário, né? Ou a parte boa que eu já tive, graças a Deus e ao trabalho da equipe, processos aprovados em 3, 4 meses de green card. Nossa, cara. Nem extensão de visto é aprovada tão rápido. Mas, Jéssica, o que você faz? Eu faço o meu melhor, eu preencho o máximo que eu posso do meu processo, eu exijo muito dos meus clientes de provas de relacionamento. Tenho várias experiências porque é muita experiência de você pegar. Uma coisa é você fazer um processo. Outra coisa é você fazer 10 processos no mês, 15 processos. Outra coisa é você pegar uma franquia que tem 60 franquias e todas compartilhar as experiências. Então, a gente tem muito essa parte de conhecimento e isso nos ajuda bastante não deu certo aqui, deu experiência, porque a imigração não é um pode ser 2 pode ser 5, não é uma coisa certa. Assim. E o interessante de fazer com vocês, no caso, é que a Total Help ela tem mais de 20 anos de experiência de mercado e todo aprendizado ali ele já está bem filtrado. Então, o que chega para vocês ali são informações, assim, acontecimentos novos, né? Do agente do imigrante, agente de imigratório ali. Mas, assim, num modo geral, foi feito de tantas vezes, que já sabe a receita do bolo, vamos dizer assim. Eu posso falar que é uma receita boa, que a gente faz um bolo gostoso. Tem umas coberturas ali que ninguém ainda sabe.
Não, então, segredos. como é que funciona a parte de troca de endereço durante o processo? Como que é essa comunicação com o consulado? A gente trabalha com a USCIS, eles têm um site, Uhum. e lá tem várias plataformas, né? Dentro do site você tem várias plataformas que você pode usar. Troca de endereço, que é muito importante, porque se você não recebe uma carta de imigração, como o RFE, que é o Request for Evidence, o seu caso pode ser negado. Por exemplo, essa cliente minha recebeu uma intenção de negativa. Ela já tinha recebido um Request for Evidence, não satisfeitos, enviaram olha, a gente vai negar o seu caso por causa disso, disso, disso. Então, assim, a gente teve que correr, fazer a dissolução do divórcio e correr atrás. Mas a comunicação com a imigração, como todo mundo sabe, né? Ou talvez você esteja pensando em começar o processo e ainda não tem esse conhecimento, não é tão fácil, não é... liga lá, Jéssica. Liga lá pra mim e pergunta como que tá meu processo. Ou, não consegui receber a carta da imigração, liga pra mim. Não é fácil. Existe um atendimento automático, e para você passar desse atendimento automático é no mínimo 30 minutos. Você falando com uma máquina, você fala uma palavra, você fala outra. É lógico, como você falou, e eu agradeço você por toda essa abertura, né, de expor o nosso trabalho e essa confiança que você tem com todos nós. É incrível, muito obrigada pela sua parceria. Mas não é essa parte da bagagem a gente já sabe como que vai ser com a imigração, então a gente já tem ali o caminho para falar com eles. Então, assim, diminui esse estresse. Mas, primeiro que nós não podemos falar com o agente da imigração. Então, quando eu preciso ligar, eu, no telefone, junto com o cliente e o agente imigratório. E aí eu explico o que está acontecendo, mas o cliente tem que estar ali. Eu não posso falar com o agente da imigração pelo cliente. Entendi. Mas tem a parte de troca de endereço. Você preenche online o formulário com o número do seu processo. E aí fica mais uma dica que eu dou para vocês de informação, que o Daniel ele traz aqui, gente, pessoas incríveis para trazer informações para vocês. Então, assim, valorizem isso e compartilhem, porque hoje em dia, informação, as pessoas querem reter, né? Porque a partir do momento que você tem uma informação, você pode cobrar por aquilo. Mas o Daniel traz aqui pessoas, não só eu, mas várias pessoas, pra gente compartilhar isso, pra vocês irem pro processo de forma mais segura. E uma das coisas que precisa fazer, que é importante, é você receber o número do seu processo quando Sim. você abre um processo com a imigração. Então, mais uma vez, importante você preencher certos formulários, importante alguém estar revisando, importante você ter um endereço fixo ali, tenta não mudar de endereço para você receber essas cartas da imigração e o número do seu processo. A partir daí, aí você consegue falar com o agente da imigração, aí você consegue trocar de endereço. Sem o número do seu processo é muito difícil. E tem também a EMA, a nossa parceirinha ali, que é como chama as pessoas que ficam... As pessoas não, atendimento virtual. As inteligências artificiais, né? Que A EMA, eu hoje. super recomendo também. Elas nos ajudam bastante com essa parte de informação. Cara, eu fiquei na dúvida de uma coisa. Uhum. Existem procedimentos que, por exemplo, casei, tem procedimentos que eu posso tomar que eles vão me beneficiar no processo. Por exemplo, é obrigatório conta conjunta, seguro de vida. Então, já estou morando junto, já tenho ali a conta da casa, as coisas tudo dividido. Mas esse tipo de coisa, ele é bom ter ou doesn't matter, tanto faz? É tudo questão de... A gente volta na parte de... A imigração, por eles serem algo que julguem particularmente cada caso, a gente sempre fala, quanto mais completo você enviar o processo de primeira, menos razões você vai ter para receber um request for evidence. Então, por que a gente fala? Eu fico no pé dos meus clientes toda hora. Me manda prova de relacionamento. O que é prova de relacionamento, né? A questão de seguro. Se você tem um seguro de vida com uma pessoa, não é qualquer pessoa que você vai fazer um seguro de vida. É uma pessoa que você confia, que você quer ter longevidade, né? Que você quer morar e viver por muitos anos. Então, assim... seguro de vida, extrato bancário junto,
Aí eu falo uma coisa em relação às fotos, né? As pessoas querem mandar um álbum de foto. Gente, não precisa mandar um álbum de foto. Você envia 10, 20 fotos no máximo. Mas que essas fotos estejam organizadas de forma cronológica. Que Faz essas sentido. fotos mostrem a mudança de vocês dois durante o processo do casamento. Então, eu não sou a mesma, eu não tenho a mesma aparência 100% de quando eu casei com meu esposo. Sim. Então, a minha cor do cabelo muda, sei lá, o estilo de roupa muda, estilo de cor de cabelo, corte, tudo. Então, se você conseguir mostrar isso, que eles querem saber o quê? Se o relacionamento é verdadeiro. Sim. A gente tá ali pra E provar. eles se atentam aos detalhes. Muito. Então, assim, eu tive um cliente que quis mandar. Eu fiquei assim, com o coração apertado, mas eles queriam mandar 10 fotos. Tudo bem. Todas no mesmo dia. Eu falei assim, não vai rolar. Então, assim, é importante, Dani, porque você recebe um aceleramento, digamos assim, do seu processo, mas não porque, se eu mandar 15 provas de relacionamento, vai acelerar meu processo. Não é garantido, porque eles vão julgar se aquelas provas estão sendo de forma coerente, se estão sendo sólidas, né? Se o americano tem algum caso criminal, isso atrasa o processo. Por quê? É uma investigação que eles fazem. Eu falei, né? Eu acho que eu compartilhei com você. No meu processo de green card, eu tinha o carro da imigração na frente da minha casa por 2 semanas. Eu sabia que era eles. Eles olhavam na minha cara e eles anotavam. Loucura. Então, assim, eu tive 2 Ninguém entrevistas. acredita que isso pode acontecer. Acontece. Eles investigam. Então, assim, às vezes algumas pessoas levam na coxa ou levam na brincadeira. É só uns formulários que eu vou enviar. Você pode se prejudicar, você pode ter problema. E eu falo, o pior não é fazer o processo sozinho. O problema é você consertar o problema. Eu cobro um valor para fazer um processo de um cliente. Agora, se vier um cliente com problema para mim, eu cobro muito mais. Porque tem que resolver um pepino, eu tenho que revisar todo o processo que ele fez e depois resolver o BO. Dentro desses processos, como que funciona? Por que acontece, né, as entrevistas sem precisar ir a elas? É muito legal. Isso começou a acontecer desde o ano passado, 2023. Eu achei que tinha sido na pandemia. Foi uma surpresa. Não. Eu me casei, eu fiz meu processo na pandemia, eu fiz alguns processos na pandemia, todos tiveram entrevista. Presenciais. Só que demorou, a gente sente até hoje, né, essa demora dos processos, né, de fazer a execução, a análise, tudo por causa da pandemia, porque a fila ficou bem grande. Mas a questão de não ter entrevista, eu acredito, né, e a gente recebe a gente discute entre a gente, que é a questão de um processo muito bem feito. Se você tiver provas de relacionamento feitas, e aí, eu falo algumas aqui, né, mas tem, assim, uma lista extensa de provas de relacionamento provas de endereço, né, questão de você comprovar que você tem o mesmo endereço. A driver's license, na minha entrevista, eu tive 2 entrevistas. A mulher encafifou, porque a minha driver's license, o endereço da minha driver's license não estava igual do meu marido. E era uma coisa, assim, simples. E, infelizmente... Por que estava? Porque eu tinha acabado de chegar e ele já estava aqui há muito tempo, o endereço estava do apartamento antigo que ele morava. E aí a gente não mudou. Então, na entrevista nova... A minha entrevista de green card, eu falo assim que foi um treinamento, né? Foi um super treinamento que eu tive, porque eu falei assim, ninguém merece passar por isso. Foi muito tenso. E eu falo assim, né? Infelizmente tem os casamentos que não são legítimos, e eu falo assim, esse pessoal, eu imagino a tensão que é. Eu falo, não vale a pena, gente. A imigração percebe, a imigração pega. O meu casamento é legítimo, é verdadeiro. E foi assim, ela pegou pesado. Carro de imigração na porta de casa, ninguém merece. Ela pegou pesado. E aí que vai a tranquilidade de quando você faz as coisas certas. Quando você sabe do que você tá fazendo. Eu não tive tranquilidade. Eu tenho 2 cachorros, saí, o cachorro falava, né? A gente tem uma mania de acenar com a cabeça. Pá, tô te vendo. Hi. E a gente foi e teve tranquilidade. Mas a questão da não entrevista,
É muito bom quando não tem. E graças a Deus eu posso falar assim que 60 a 70% dos meus casos têm sido sem entrevista. Não, massa. E qual que tá sendo o tempo de green card hoje? Quais são os tempos de green card? Normalmente, não me vangloriando, mas os meus têm sido, assim, nem tem chegado a 1 ano. Vamos falar assim, uns 9 meses ali. Pô, massa, chegando rápido. Mas o esses normal... são com validade já de 10 anos? Não. Quando tá. você tem isso também não é regra, né? Isso é o que a gente sente, o que a gente vê. Porque já aconteceu. O que acontece é, quando a pessoa é casada há mais de 2 anos, há uma grande probabilidade dela conseguir o green card de 10 anos. Entendi. Só que eu já tive casos de clientes que eram casados 3 anos e recebeu de 2 anos. Então, não é uma regra. Casei, fiquei 2 anos casado, quer dizer que eu vou ter 10 anos. Não. Então, se você tem o 2 anos de casado, você pode ter a chance de ter o de 10. Mas, normalmente, é o de 2. E aí, que é vamos colocar o provisório, igual carta de motorista. Você tem a provisória. E depois você tem a permanente. A definitiva, né? Não. Essa definitiva depois só para cidadania, né? Aí você tem que ficar renovando de 10 em 10 anos, né? Se você não tirar a cidadania. Isso. A cidadania, depois que você pega o green card, quanto tempo que você pode dar a entrada? Se você tem casado com um americano e permanece casado por 3 anos, então você tem 2 anos de green card, aí você renova e você fica com aquele 1 ano, no primeiro ano de 10 anos, no terceiro ano de casamento com green card, você pode aplicar para cidadania. Caso você se divorcie, aí você precisa esperar por 5 anos. Normalmente a maioria é de 5 anos, que você tem que esperar 5 anos para aplicar para cidadania. Mas se você tá casado com americano e tem um green card por 3 anos, você pode aplicar já a cidadania. Lembrando que casados ainda, sem ser separado. Casados, Não, legal. Desculpa. Tem uma questão também importante na questão da cidadania, que é o tempo que você tá aqui nos Estados Unidos. Por quê? O que eles pedem é 3 anos aqui nos Estados Unidos. Tanto é que quando você vai aplicar a cidadania, você fala as viagens que você teve fora. Então, tem pessoas que ficam 6 meses, 3 meses fora do país. Então, a pessoa não vai ter que esperar 3 anos. 3 anos e 3 meses. Vai aumentando. Não sabia disso. Você tem que ficar 3 anos aqui nos Estados. Tem alguma coisa a ver, você, por exemplo, tá ali só com o seu social, permite de viagem e o green card. Tem alguma coisa, acontece de perder o green card por você ficar muito tempo? Existe um tempo específico que você pode ficar fora do país, dos Estados Unidos? Normalmente, e eu falo mais uma vez, isso não é regra, né? E eu sempre recomendo, procure um advogado se você tem esse caso de ficar muito tempo fora do país e retornar, ou essa dúvida mais a fundo, porque quando você passa ali quando você desembarca, você passa na imigração, tudo pode acontecer. Já teve pessoas que tinham o green card vencido, não tinha renovado e conseguiu entrar. Teve pessoas que estavam certinho e não é que não conseguiu entrar, mas teve muita dificuldade de entrar. Então, assim, se você tem o green card, nós, não recomendamos, os advogados, a equipe, dentro do nosso treinamento, até você pode buscar mais informações. Não é tão legal ficar mais de 1 ano fora do país, tá? 6 meses eu acho, para quem quer ficar aqui nos Estados Unidos, não é tão bom. Porque você tá aplicando para um processo de pedido de residência. Por que você está aplicando pedido de residência, sendo que você quer morar fora desse país que você está pedindo residência? Entendi. O green card é pedido de residência nos Estados Unidos. Não faz sentido você pedir residência nos Estados Unidos e ficar mais de 6 meses, 1 ano fora do país. Você vai ter complicação depois de renovar. Questionamento. A não ser que seja saúde, né? Também. E se é business, você vai lá e faz a troca, do green card, com caso de casamento, para qual que é o de business, de investidor, negócio? Né? De investidor, exatamente. Que aí você pode ficar indo e voltando. Se for indo e voltando, Dani, não tem problema. Tipo, 1 mês, vamos falar? Entendi. 15 dias. Isso é viagem turística. Entendi. A questão é que tem pessoas que têm um green card e quer ficar mais no Brasil do que aqui.
Pode renovar? Pode, gente. Não vai perder o green card. Para você perder o green card, tem vários critérios, né? Criminal, você não renovar, aí você vai ter que fazer de novo, aí corre o risco de eles negarem, Entendi. porque você não vai ter comprovação. E a questão de comprovação de vida aqui nos Estados Unidos, né? Não, entendi. Massa. Cara, é um mundo. Tem bastante coisa para falar sobre isso. É bem deep. Sim, sim. Bem profundo. E tem alguma coisa que a gente pode acrescentar? Que você acha que ficou sem? Olha, tem bastante coisa que vem na nossa cabeça, mas a gente vai deixar para os próximos, para deixar com gostinho de quero mais. E se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão casados e já querem dar entrada no processo de imigração, se vocês querem uma empresa que tem know-how, que tem experiência de mercado e uma pessoa que está ali para trabalhar de maneira séria e dedicada em cima do processo de vocês, entre em contato com a Bianca, Jéssica Bianca. Eu tenho 2 nomes, todo mundo fala. Tem pessoas que gostam do Jéssica, tem pessoas que gostam do Bianca. Eu deixo livre. Eu acho que depende do meu humor. Tem hora que eu falo Jéssica, depois... It's ok, gente. Meu nome é Jéssica Bianca, o que vocês quiserem. Entre em contato com ela, chama ela no @ Jéssica Bianca _oficial. Lá vocês podem tirar dúvidas com ela. Ou Total Help New York. E vocês podem estar falando com ela, tirando suas dúvidas. E procura saber um pouquinho, se você já está querendo entrar com o processo, a respeito dessa facilidade de não ter que ir na entrevista. Que é algo que, se você está ali no processo já está casado, com certeza vai ser fácil para você também. Estresse a menos, né? Uma ansiedade a menos. Por Não mais... É o frio na barriga que aquele pessoal deixa a gente muito nervoso. Oh, meu Deus. Fala não, amiga. Mas fica tranquilo que a gente ajuda a passar com calma. Então, beleza. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha, manda aí pros amigos. E fica de olho que tem muito mais aí por vir.